curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta O Fundamento Último da Ciência Econômica, Ludwig von Mises. 6. Subsequentes implicações da negligência ao pensamento econômico. 1. Abordagem zoológica dos problemas humanos. O naturalismo planeja lidar com os problemas da ação humana do modo como a zoologia lida com todos os outros seres vivos. O behaviorismo quer apagar o que distingue a ação humana do comportamento animal. Nestes esquemas, não resta lugar para a qualidade específica, o traço distintivo do homem, a saber, o esforço consciente por fins determinados. Eles ignoram a mente humana. O conceito de finalidade lhes é estranho. Zoologicamente, o homem é um animal. Não obstante, prevalece uma diferença fundamental entre as suas condições e as de todos os outros animais. Todo ser vivo é por natureza o inimigo implacável de cada outro ser vivo, especialmente daqueles de sua própria espécie, pois os meios de subsistência são escassos. Não permitem a todos os espécimes sobreviver e consumar a existência até a expiração de sua vitalidade inata. Este conflito irreconciliável de interesses essenciais instala-se sobretudo entre os membros da mesma espécie porque sua sobrevivência depende dos mesmos alimentos. A natureza literalmente gosta de sangue. O homem é, também, um animal. Mas ele difere de todos os outros na medida em que, à força de sua razão, descobriu a grande lei cósmica da cooperação sob o princípio da divisão do trabalho. O homem, como disse Aristóteles, é o animal social. Contudo, ele não é social por conta de sua natureza animal, e sim por causa de sua natureza especificamente humana. Os espécimes de sua própria espécie zoológica não lhe são inimigos mortais, mas colaboradores ou potenciais colaboradores em esforços conjuntos para melhorar a condição externa de seu próprio bem-estar. Um abismo intransponível separa o homem de todos os outros seres que carecem da possibilidade de compreender o significado da cooperação social. 2. Abordagem das ciências sociais. É comum hipostatizar-se a cooperação social pelo emprego do termo sociedade. Alguma organização super-humana, disse, criou a sociedade e peremptoriamente impõe ao homem que sacrifique as preocupações de seu egoísmo mesquinho em benefício da sociedade. O tratamento científico dos problemas envolvidos parte da rejeição radical desta abordagem mitológica. Aquilo a que o indivíduo renuncia de modo a cooperar com os outros indivíduos não são seus interesses pessoais na contramão dos do fantasma social. Ele abandona um bem imediato de modo a colher, mais tarde, um bem maior. Seu sacrifício é provisório. Ele escolhe entre seus interesses a curto e a longo prazo, os quais os economistas clássicos costumavam chamar seus interesses corretamente entendidos. A filosofia utilitária não encara as regras de moralidade como leis arbitrárias impostas ao homem por uma divindade tirânica a qual ele tem de obedecer sem fazer pergunta. Comportar-se em observância às regras que lhe são requeridas pelo bem da cooperação social é, para o homem, o único meio de alcançar, com segurança, todos os fins que ele deseja. As tentativas de rejeitar esta interpretação racionalista da moral do ponto de vista dos ensinamentos são vãs. Segundo a doutrina fundamental da teologia e filosofia cristãs, Deus criou a mente humana ao dotar o homem com a faculdade de pensar. Como a revelação e a razão são, ambas, manifestações do poder de Deus, não pode haver, em última instância, qualquer desacordo entre elas. Demonstrar a concórdia entre a revelação e a razão é o objeto da filosofia e da teologia. Tal era o problema que as filosofias patrística e escolástica esmeravam-se em solucionar. A maior parte desses pensadores duvidava que a mente humana, sem o auxílio da revelação, pudesse ter se tornado consciente do que os dogmas, especialmente os da encarnação e trindade, ensinavam. Mas, sobre outros aspectos, não expressavam sérias dúvidas a respeito da faculdade humana da razão. Os ataques populares dirigidos à filosofia social do iluminismo e à doutrina utilitária tal como expressa pelos economistas clássicos não procedem da teologia cristã, mas do raciocínio teísta, ateísta e antiteísta. Eles pressupõem a existência de alguns coletivos sem questionar como tais coletivos passaram a existir ou em que sentido eles existem. Conferem ao coletivo de sua escolha, humanidade, humanité, raça, nação, no sentido atribuído ao termo em inglês e francês, que corresponde ao alemão Staat, classe social, no sentido marxista, e outros mais,
Todos os atributos de indivíduos agentes sustentam que a realidade desses coletivos pode ser percebida diretamente, e que eles existem independentemente e acima das ações dos indivíduos que os integram. Supõe que a lei moral obriga o indivíduo a subordinar seus pequenos interesses e desejos privados aos do coletivo ao qual ele pertence por direito e deve lealdade incondicional. O indivíduo que persegue seus próprios interesses ou prefere a lealdade de um coletivo falso à de um verdadeiro é apenas um refratário. A principal característica do coletivismo é que ele não se dá conta do arbítrio e da autodeterminação moral do indivíduo. À luz da sua filosofia, o indivíduo nasce num coletivo, e para ele é natural e adequado comportar-se como esperado dos membros desse coletivo. Esperado por quem? Por aqueles indivíduos a quem os misteriosos decretos de alguma organização misteriosa confiou a tarefa de determinar a vontade e orientar as ações do coletivo, é claro. No ancien régime, o autoritarismo baseava-se num tipo teocrático de doutrina. O rei, consagrado, reinava pela graça de Deus. Seu mandato vinha de Deus. Ele era a personificação do reino. France foi, a um só tempo, nome do rei e do país. A prole do rei eram infantes de France. Quem desafiasse as ordens reais era rebelde. A filosofia social do iluminismo rejeitava esta presunção. Chamou todos os franceses de infantes de la patrie, crianças da pátria. Não havia mais unanimidade compulsória em quaisquer questões essenciais e políticas. A instituição do governo representativo, o governo do e pelo povo, reconhece o fato de que as pessoas podem discordar quanto a assuntos políticos, e que aquelas que partilham das mesmas opiniões juntam-se umas às outras em partidos. O partido no poder, contanto que tenha o apoio da maioria, manda. O neo-autoritarismo coletivista estigmatiza este relativismo como contrário à natureza humana. O coletivo é visto como uma entidade acima das preocupações dos indivíduos. É irrelevante se os indivíduos concordam espontaneamente ou não com as preocupações da maioria. Em todo caso, o seu dever é concordar. Não existem partidos, há somente o coletivo. Todas as pessoas estão moralmente fadadas a obedecer às ordens do coletivo. Se as desobedecem, são forçadas a ceder. Foi isto que o Marechal Zhukov chamou de sistema idealista, em oposição ao sistema materialista do individualismo ocidental que o general encarregado das forças americanas achou meio difícil de defender. As ciências sociais são comprometidas com a propagação da doutrina coletivista. Não desperdiçam uma só palavra na impossível tarefa de negar a existência de indivíduos ou provar a sua vileza, definindo como objetivo tratar das atividades do indivíduo enquanto membro de um grupo e sugerindo que, nestes termos, cobrem tudo o que não pertence às ciências naturais. As ciências sociais simplesmente ignoram a existência do indivíduo. Na sua visão, a existência de grupos ou coletivos é um dado irredutível. Não emboçam tentativas de procurar pelos fatores que levam os indivíduos a cooperar uns com os outros e então formar o que chamam de grupos ou coletivos. Para elas, o coletivo, assim como a vida ou a mente, é um fenômeno primário, cuja origem a ciência não pode rastrear até a operação de algum outro fenômeno. Consequentemente, as ciências sociais são incapazes de explicar como é possível que haja um grande número de coletivos e que os mesmos indivíduos sejam, ao mesmo tempo, membros de coletivos diferentes. 3. A abordagem da economia. A economia ou catalachia, o único ramo das ciências da ação humana pormenorizado até agora, encara os coletivos como criações da cooperação de indivíduos, guiados pela ideia de que determinados fins podem ser ou melhor ou exclusivamente alcançados em cooperação. Homens associam-se uns com os outros e, assim, formam o que se chama grupos, coletivos ou simplesmente sociedade humana. O paradigma da coletivização ou socialização é a economia de mercado, e o princípio fundamental da ação coletiva é a mútua troca de serviços. O Duut diz: o indivíduo dá e serve de modo a ser recompensado com que seus semelhantes lhe dão e servem. Ele abre mão do que valora menos em troca de algo que, no momento da transação, considere mais desejável. Ele troca, compra ou vende, porque acredita ser o mais vantajoso no momento. A compreensão intelectual do que os indivíduos fazem ao trocar produtos e serviços tem sido perturbada pelo modo como as ciências sociais distorceram o significado de todos os termos envolvidos. No seu jargão, sociedade não significa o resultado da substituição de esforços individuais isolados pela mútua cooperação entre indivíduos em busca de melhorar as suas condições. Significa uma entidade mítica em cujo nome se espera que um grupo de governantes cuide de todos os seus semelhantes. De acordo, empregam o adjetivo social e o substantivo socialização. A cooperação social entre indivíduos, sociedade, pode basear-se tanto em coordenação espontânea como em comando e subordinação. Na terminologia de Henri Sundermann,
tanto como contrato como em status. Na estrutura de uma sociedade de contrato, o indivíduo integra-se espontaneamente. Na sociedade de status, seu lugar e suas funções, seus deveres, são-lhe atribuídos por aqueles no comando do aparato social de coação e opressão. Enquanto, na sociedade de contrato, este aparato, o governo ou o Estado, interfere apenas de modo a suprimir violência ou maquinações fraudulentas para subverter o sistema de mútua troca de serviços. Na sociedade de status, ele mantém todo o sistema por meio de ordens e proibições. A sociedade de mercado não foi concebida por uma mente suprema, não foi primeiro planejada como um esquema utópico para então ser posta em funcionamento. Ações espontâneas de indivíduos, visando nada mais que superar seu próprio estado de satisfação, corroeu, pouco a pouco, o prestígio do sistema de hierarquia coercitiva. Só então, quando já não se podia mais questionar a eficiência superior da liberdade econômica, a filosofia social entrou em cena e demoliu a ideologia do sistema de status. A supremacia política dos defensores da ordem pré-capitalista foi neutralizada com guerras civis. A própria economia de mercado não foi um produto de ação violenta, de revoluções, mas de uma série de pacíficas mudanças graduais. As implicações do termo revolução industrial são completamente enganosas. 4. Uma observação sobre terminologia legal. Na esfera política, a derrubada violenta dos métodos pré-capitalistas de governo resultou no abandono completo dos conceitos feudais de direito público e no desenvolvimento de uma nova doutrina constitucional, com conceitos legais e termos até então desconhecidos. Somente na Inglaterra, onde a passagem da supremacia real para a supremacia de uma casta de senhores de terras e então para o governo representativo com o sufrágio etário deu-se por uma sucessão de mudanças pacíficas, a terminologia do Ancien Régime foi, em sua maior parte, preservada, embora seu significado original já não tivesse nenhuma aplicabilidade prática. Na esfera do direito civil, a passagem das condições pré-capitalistas para as condições capitalistas deu-se numa longa série de pequenas mudanças, por meio da ação de pessoas desprovidas de poder para alterar formalmente as instituições e conceitos legais tradicionais. Os novos métodos de fazer negócios geraram novos ramos do direito, que se desenvolveram a partir de costumes e práticas anteriores. Mas, por mais que esses novos métodos tenham transformado a essência e o significado dessas instituições, supunha-se que os termos e conceitos do velho direito que permaneceram em uso continuassem a significar as mesmas condições sociais e econômicas que tinham significado em tempos passados. A interpretação dos termos tradicionais impede observadores superficiais de captar a total significância das mudanças efetivadas. O exemplo notável procede do uso do conceito de propriedade, onde, em termos gerais, predomina a autossuficiência econômica de cada família, não havendo, consequentemente, troca regular para a maior parte dos produtos. O significado de propriedade dos bens de produção não difere do significado de propriedade de bens de consumo. Nestes casos, a propriedade serve exclusivamente ao proprietário. Possuir algo, seja um bem de produção ou um bem de consumo, significa tê-lo só para si mesmo e dele dispor como quiser. Mas a coisa é bem outra no quadro de uma economia de mercado. O proprietário de bens de produção é forçado a empregá-los de maneira a atender o mais satisfatoriamente possível às necessidades dos consumidores. Ele perde a sua propriedade caso outra pessoa supere por atendê-los melhor. Na economia de mercado, a propriedade é adquirida e preservada com serviços prestados ao público, e perdida quando o público fica insatisfeito com o modo como é servido. A propriedade privada de fatores de produção é, por assim dizer, um cargo público, retirado tão logo os consumidores pensem que outra pessoa os empregaria com mais eficiência. Pela ação do sistema de lucro e prejuízo, os proprietários são forçados a tratar de suas propriedades como se fossem dos outros, como se lhes fossem confiadas sob o compromisso de as utilizar para a maior satisfação dos virtuais beneficiários, os consumidores. Todos os fatores de produção, o fator humano inclusive, nomeadamente força de trabalho, servem à totalidade dos membros da economia de mercado. Tal é o real significado e o caráter da propriedade privada dos meios materiais de produção no capitalismo, que só pode ser ignorado e mal interpretado porque as pessoas, tanto economistas e advogados como leigos, foram despistadas pelo fato de que o conceito legal de propriedade, tal como desenvolvido pelas práticas jurídicas e doutrinas de tempos pré-capitalistas,
permaneceu todo ou quase todo inalterado depois de ter seu significado alterado radicalmente. É necessário lidar com este assunto numa análise dos problemas epistemológicos das ciências da ação humana, pois mostra quão radicalmente a abordagem da praxeologia moderna difere dos modos tradicionais e mais antigos de estudar as condições sociais. Cegos pela aceitação fácil das doutrinas legalistas de tempos pré-capitalistas, gerações de autores foram totalmente incapazes de enxergar os traços característicos da economia de mercado e da propriedade privada dos meios de produção numa economia de mercado. Na sua visão, os capitalistas e empresários aparecem como autocratas irresponsáveis, administrando em benefício próprio e sem nenhum cuidado as preocupações das demais pessoas. Retratam o lucro como ganho injusto, derivado da exploração de empregados e consumidores. Sua acalorada denunciação ao lucro os impediu de perceber que é precisamente a necessidade de fazer lucro e evitar prejuízos que força os exploradores a satisfazer os consumidores com o melhor de suas capacidades, oferecendo-lhes as mercadorias e serviços mais urgentemente requeridas. Os consumidores são soberanos, pois, em última instância, determinam o que deve ser produzido, em que quantidade e com qual qualidade. 5. A soberania dos consumidores. Uma das características da economia de mercado é seu modo específico de lidar com os problemas oferecidos pela desigualdade biológica, moral e intelectual dos homens. Nos tempos pré-capitalistas, os superiores, ou seja, os indivíduos mais inteligentes e mais eficientes, dominavam e encantavam a massa de seus semelhantes menos eficientes. Na sociedade de status, há castas, há senhores e servos. Tudo é administrado exclusivamente em benefício dos senhores, enquanto os servos trabalham como escravos. Na economia de mercado, as melhores pessoas são forçadas pela ação do sistema de lucro e prejuízo a servir às preocupações de todo mundo, inclusive as hordas de pessoas inferiores. Neste quadro, as situações mais desejáveis só se podem alcançar com ações que beneficiem a todos. As massas, na qualidade de consumidores, em última instância determinam as receitas e riquezas de todos. Elas confiam o controle dos bens de capital àqueles que sabem como empregá-los para sua própria satisfação, isto é, para a satisfação das massas. É verdade que, na economia de mercado, não são aqueles que se saem melhor, do ponto de vista de um juízo esclarecido, que devem ser considerados como os indivíduos mais prestigiados da espécie humana. A turba grosseira de homens comuns não é de reconhecer devidamente os méritos daqueles que ofuscam a sua miséria. Ela julga a todos do ponto de vista da satisfação dos seus desejos. Deste modo, campeões de boxe e autores de romances policiais gozam de mais prestígio e opulência do que filósofos e poetas. Quem lamenta este fato certamente tem razão. Mas não se poderia conceber um sistema social que compensasse justamente as contribuições do inovador cujo gênio levasse a humanidade a ideias até então desconhecidas e, portanto, rejeitadas à primeira vista por todos aqueles que não compartilhavam da mesma inspiração. O que a chamada democracia do mercado promove é um estado de coisas em que as atividades de produção sejam operadas por aqueles cuja condução dos negócios tem a aprovação das massas, que compram os seus produtos. Gerando lucro para essas empresas, os consumidores canalizam o controle dos fatores de produção para os homens de negócios que os sirvam melhor. Gerando prejuízo para outras, eles negam o controle aos empresários desastrados, com cujos serviços não estejam de acordo. É antissocial, no sentido estrito da palavra, que os governos distorçam essas decisões das pessoas ao taxar os lucros. De um ponto de vista genuinamente social, mais social seria taxar prejuízos. A inferioridade da multidão manifesta-se mais claramente na aversão que ela sente pelo sistema capitalista e no fato de que ela estigmatiza como injustos os lucros gerados pelo seu próprio comportamento. A demanda pela expropriação de toda a propriedade privada e respectiva distribuição igualitária entre todos os membros da sociedade fazia sentido numa sociedade completamente agrícola. Ali, o fato de que algumas pessoas tinham grandes propriedades era corolário ao fato de que outras ou nada tinham ou não tinham o suficiente para sustentar a si próprios e as suas famílias. Mas é diferente numa sociedade em que o padrão de vida depende da oferta de bens de capital. O capital é acumulado com parcimônia e poupança pela abstenção de dissipá-lo. A riqueza do abastado de uma sociedade industrial é, a um só tempo, a causa e o efeito do bem-estar das massas. Ela enriquece, e não empobrece, também aqueles que não a possuem. O espetáculo oferecido pelas políticas dos governos contemporâneos é, com efeito, paradoxal. A tão falada ganância de promotores e especuladores consegue, diariamente,
prover as massas de mercadorias e serviços antes desconhecidos. Despeja-se uma cornucópia de abundância sobre as pessoas para quem os métodos por que se fabricam todas essas maravilhas são incompreensíveis. Esses obtusos beneficiários do sistema capitalista entregam-se à ilusão de que são os seus afazeres diários que criam tudo isso. Eles confiam os seus votos a governantes comprometidos com uma política de sabotagem e destruição. Encaram os grandes negócios, necessariamente comprometidos a atender ao consumo de massas, como os principais inimigos públicos, e vê com bons olhos qualquer medida que, do seu ponto de vista, melhore suas próprias condições ao punir aqueles que invejam. Analisar os problemas envolvidos, é claro, não compete à epistemologia.